Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Meu nome é André Tarifa e se você deu um clique no play aí, é porque você quer saber um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora, que é o Espiritismo. E nessa linha de vídeos aqui, nesta lista de vídeos, nós estamos aprendendo mais sobre o Espiritismo através do livro O que é o Espiritismo, do próprio codificador de Allan Kardec. Estamos no primeiro capítulo, Diálogo com o Cético. Ele é dividido por vários títulos, vários assuntos diferentes, didaticamente dividido pelo nosso professor Allan Kardec. E o texto de hoje tem por título Médiuns e Feiticeiros. Existe relação entre mediunidade e feitiçaria? Será que todo feiticeiro é um médium? Será que todo médium é um feiticeiro? Hoje, mais de 160 anos depois, você já pegou algum livro na tua mão que faz esse relato histórico, né? Mas lá no início da doutrina, era muito justificado esse tipo de questionamento. E é o que faz o nosso amigo aqui, o visitante, o cético. Ele não começa com uma pergunta, ele começa com uma colocação, ao que Allan Kardec responderá. O texto é maravilhoso, viu? Visitante, desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Essa é a colocação do nosso amigo visitante. Eu achei muito lógica até. Ora, se você está me falando até agora, meu amigo Allan Kardec, o diálogo já está para lá da metade, que a mediunidade é um meio de comunicação com o mundo espiritual, então o feiticeiro faz a mesma coisa. Logo, médium e feiticeiro é a mesma coisa. Vamos ver como Allan Kardec responde. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou o seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não quer se dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o Espiritismo, na verdade, a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo-o a seu justo valor aos fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para comentar. Olha que legal, de fato, principalmente com uma literatura que veio depois da codificação, aqui no Brasil ela é riquíssima, ela é vasta, é muito fácil identificar bruxos, muitas bruxas que foram queimadas lá no período da Inquisição, que na verdade não eram médiuns naturais, não sabiam e não entendiam exatamente o uso dessa ferramenta, mas mantinham o contato com o mundo espiritual, querendo ou não, para ser honesto. Às vezes elas eram médiuns muito ostensivas e viviam em permanente comunicação com o mundo espiritual, perturbadas por isso, e foram taxadas como bruxas. E o que se fizeram com essas bruxas durante a Inquisição, por exemplo? Assassinaram, muitas delas queimadas vivas, condenadas por bruxaria. Feiticeiros, magos de todos os tempos, de todas as épocas, em maior ou menor grau, alguns nem tanto, estabeleceram também contato com o oculto. Por que era oculto? Porque não era nada à sua vista, não era nada material, mas eles mantinham contatos com entidades, espíritos,
da natureza ao longo dos séculos, dos milênios passados. E foram, como não se tinha arrumado, agendado, marcado direitinho essa comunicação, estudado essa comunicação mediúnica com essas entidades todas, eram feiticeiros. Alguns tantos, para ser honesto e para ser justo, faziam esses contatos e outros nem tanto, acabaram, ele diz aqui mesmo, abusando da fé pública e faziam lá suas maracutaias, os seus truquezinhos, os seus ilusionismos e atribuíam ao oculto, atribuíam de alguma forma a uma certa divindade aquele poder que eles tinham. Então, de fato, parece que é a mesma coisa. Às vezes feiticeiros eram médiuns, bruxos e bruxas eram médiuns, às vezes não. Mas equivaler médium, feiticeiro, botar eles na mesma linha sem um aprofundado estudo também não é justo, também não é o correto. Como diz Kardec, os críticos não querem se dar o trabalho de estudar para diferenciar. Por isso pode fazer esse comentário como o nosso amigo cético visitante aqui fez. Se o escopo, se a base é comunicação com os espíritos, os dois fazem a mesma coisa, então são a mesma coisa. Para quem não conhece, pode fazer essa afirmação. Para você que está assistindo esse vídeo aqui, para você que já leu o livro dos espíritos, ou está estudando o que é o espiritismo, ou já leu algum outro livro espírita, não faça essa afirmação. Não são a mesma coisa. Tá legal? Continuando com Kardec ainda, hein? A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer, quer dizer, entre feiticeiros e médiuns, provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão à ordem dos médiuns. Repugna à razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem se dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder o seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Ora, agora termina a resposta de Kardec a essa primeira colocação do visitante, que reforça muito, principalmente o que a gente viu nos dois últimos vídeos, nos dois últimos textos. Nenhum feiticeiro, nenhum médium estará o tempo todo, a hora que bem entender, convocando, evocando o espírito de A, B, C ou D ao seu bel prazer. Ninguém tem esse poder. Por isso que até essa feitiçaria também a partir de certo momento passa a ser truque, passa a ser ilusionismo, passa a ser enganação, passa a ser um charlatão. Porque ainda que esse feiticeiro tivesse de fato uma ferramenta mediúnica ao seu dispor, ele não tem à disposição o espírito que ele quer a qualquer momento. Então, e bem como nós médiums também não temos. Por isso que não dá para ter médium profissional, como a gente viu no último vídeo, no último texto. Por isso que um feiticeiro também, ainda que use legitimamente uma ferramenta mediúnica, uma faculdade mediúnica, ele não teria o espírito que ele bem entende ao seu dispor o tempo todo. Logo, a partir de algum momento, ele não vai passar mesmo de um ilusionista, um charlatão. Pelo menos se usar isso como algo para se exibir ou ostentar, né? O visitante agora retorna a Allan Kardec. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não são ao vosso ver senão charlatanice. Vou até repetir a pergunta. Nesse caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público
não são, ao vosso ver, senão charlatanice? O porquê que ele faz essa pergunta? Primeiro, pelas últimas colocações de Kardec. Nenhum médium tem a seu dispor espíritos 24 horas para lhe atender os caprichos a hora que lhe entender. Eles não estão ao nosso dispor o tempo todo. É parte exatamente do final do último parágrafo e do comentário que eu tinha feito até agora. Vamos ver como responde Kardec. Veja bem que agora o nosso visitante nem fala mais em feiticeiros, ele fala médiums que estão à vontade em público, o tempo todo, dando as suas manifestações. Olha como responde Kardec. Não digo em absoluto. Quer dizer, Kardec não está falando assim, não vou taxar de cara que todos são charlatães. Mas ele continua. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores. Parênteses aqui, o que é prestidigitador? O André foi buscar aqui porque eu também não sabia. São ilusionistas, são pessoas que trabalham com truques. Então talvez esses espíritos de baixo padrão de vibração, espíritos de baixa categoria, Kardec chama, talvez tenham sido eles, pessoas que viviam de ilusionismo e de truques quando eram encarnados. Então se prestam a fazer esse trabalho com mais disposição para esse tipo de médium. Também há médiums especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação, ou ilusionismo, né? Vamos trocar aqui, se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Vou fazer uma pausa aqui para comentar. Então, primeiro ele fala assim, não vou falar que todo médium que está o tempo todo em público e à vontade seja charlatão. Por quê? Porque tem espíritos de baixa categoria, palavras de Kardec, que podem se prestar esse tipo de serviço. Mas mesmo estes, Kardec levanta uma desconfiança. Fala, mesmo essa turma não estaria com tanta disposição assim, a troco de nada, a não ser divertimento, não estariam tanto tempo assim à disposição de um médium para ficar o tempo todo ali de gracinha e palhaçada. Então, nesse caso, alerta-nos Kardec, vale a pena observar o caráter e o antecedente desse médium. Será que ele é médium mesmo, de verdade? Será que antes ele já não vivia de alguma outra forma da boa fé do público que ele atende? É uma coisa que vale a pena prestar atenção. Hoje, 2022, o Brasil tá cheio de gente assim por aí. Tá cheio. Eu sei, você sabe, aqui em São Paulo, eu moro na capital de São Paulo, e a gente encontra nos postes, eu já comentei isso aqui em alguns vídeos anteriores, pessoas que se prestam a serviços, entre aspas, mediúnicos, com algum interesse menos escuso, assim, um interesse complicado, né? Que atenderia a interesses do seu atendido, do seu público, mediante pagamento em dinheiro. Segundo Kardec aqui, que é a mais pura razão do espiritismo, que tipo de espírito atende esse médium, se é que atende, e qual que é o caráter desse trabalho, o caráter dessa pessoa que está se predispondo a fazer isso. Particularmente, eu acho que é equivalente ao caráter de quem paga para
ter algum tipo de serviço dos espíritos, achando que está tendo algum tipo de vantagem mediante pagamento em dinheiro. Continuando com Kardec, deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para se dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabeleça a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que deve se beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é o meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Nesses dois últimos parágrafos, Kardec está falando o seguinte, olha, ainda que exista fenômeno mediúnico, ou que não exista fenômeno mediúnico com esse tipo de médium aqui, que está à disposição o tempo todo, publicamente exibindo as suas faculdades mediúnicas ou pretensas faculdades mediúnicas. Ainda que não se tenha nada ali de sólido, pelo menos eles propagandeiam o que seria um fenômeno mediúnico. E aí prestam serviço ao espiritismo na medida em que provocam dúvidas em quem assiste o fenômeno ou pretenso fenômeno. E aí vão estudar mais e conhecer mais. Você não vai beber ali, nesse tipo de médium, ou charlatão, se não tiver fenômeno mediúnico nenhum, você não vai beber ali instruções do espiritismo, não serve para isso. Não serve para você aprender nada sobre a filosofia que o espiritismo traz, não serve para isso. Mas serve para despertar a curiosidade. Então, algumas pessoas, a partir desse trabalho, podem falar assim, será que tem alguma coisa de fundo aí, de verdadeiro aí? Aí essa pessoa pode procurar um lugar mais sério, um livro mais sério e realmente aprender alguma coisa sobre a doutrina. É um chamariz. É isso o texto de hoje. Curto, o vídeo até ficou mais curto que os últimos. Sorte de quem está assistindo, porque não tem que ficar me ouvindo mais de 40 minutos, como foi nos últimos. Mas mais um texto que elucida muita coisa, que deixa tudo com muita razão, né? Kardec é a razão, é o bom senso. Então, nada como beber nessa fonte para nós usarmos a nossa razão diante das coisas e dos fenômenos e dos livros e das mensagens e das informações que nós recebemos dos espíritos ou de pretensos médiuns nos dias de hoje. É isso aqui que a gente está lendo, que estamos estudando, serve muito para os dias de hoje. É por isso que eu fui buscar esse livro. Eu entendo particularmente que ele é muito necessário nos dias que nós vivemos, onde as informações voam de uma mão para outra muito rapidamente. Basta você clicar em compartilhar ou clicar em enviar qualquer mensagem que você receba no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, sem usar essas ferramentas do bom senso e da razão que Kardec nos ensina nesse livro, por exemplo. Tá bom? Beijo no coração de quem fica e até o próximo vídeo.